ao canal, meu nome é Fátima e eu trago-vos a minha opinião acerca do livro A Trança de Inês, de Rosa Lobato Faria. Este livro foi o livro escolhido para ler no mês de janeiro, do grupo de leitura das Bambinas, do Gangue das Bambinas. E este ano o Gangue das Bambinas destinou-se a ler maioritariamente autores portugueses. Todos os meses foram escolhidos 2 autores para serem lidos e são todos autores portugueses. Desses 2 autores portugueses que foram destinados para o mês de janeiro, havia 2 leituras possíveis. Um era este, A Trança de Inês, e o outro era um livro do Mário Zambojal, penso eu, e desses 2 livros, como eu ia ter que comprar, porque não tinha aqui nas estantes para ler, eu decidi só ler o livro A Trança de Inês, e foi este livro que eu então comprei, adquiri e que li agora no mês de janeiro para este grupo de leitura. Este livro baseia-se sobretudo na lenda de amor, na história de amor de Pedro e Inês de Castro, sobretudo é baseado nessa lenda, e nós aqui vamos acompanhar a vida de Pedro neste seu amor pela Inês, de uma forma extremamente doentia. Isto é uma história contada como se Pedro e Inês se conhecessem nos dias de hoje e se apaixonassem nos dias de hoje, e como é que seria esta tragédia de amor de ambos que nós conhecemos da história de Portugal. O Pedro, aqui no livro, é uma pessoa que sofre aqui de um distúrbio mental, derivado também a este amor pouco saudável que ele tem pela Inês, esta fixação doentia que ele tem pela Inês, e que após a morte dela fica aqui extremamente revoltado com a situação e age como se fosse um louco. Isto contado nos dias de hoje. Este Pedro garante que esta tragédia toda que aconteceu no amor dele pela Inês deve-se ao facto de ele ter encarnado vários Pedros e ter-se apaixonado pela Inês em todas as reencarnações da vida dele. O Pedro atual, o Pedro da atualidade, refere aqui que é o rei Dom Pedro I, e que ama esta Inês incondicionalmente e que esta será a sua rainha. O livro acompanha 3 momentos da história: o Dom Pedro rei, o Dom Pedro atual e um Dom Pedro no futuro, em que existe aqui um excesso de população. A relação aqui de um homem com uma mulher tem que ser aqui autorizada pelo Estado, pelo governo, pelos governadores mundiais, e que tem que ser entre castas. No fundo funciona assim, tem que ser entre aquelas castas. Existem os Gibsons e os já nem me lembro certo o que eram os outros, mas existem aqui são para cada categoria de pessoas existe aqui uma definição. Uns vão ser castrados e não podem depois ter filhos e não se podem envolver com as outras pessoas, que são os puros, e no fundo a relação futura será condicionada por isso, e cada um deles é de uma casta diferente, de uma categoria diferente, e não podem se envolver e têm que ceder a estas tentações de manterem uma relação, apesar de se amarem muito. O livro e a história em si, a premissa do livro é fascinante. Eu acho que a premissa do livro, para quem gosta de história, para quem gosta desta tragédia de amor de Dom Pedro I e de Inês de Castro, quem gosta dessa história romântica que nós conhecemos da história de Portugal, acho que vai achar o livro interessante e vai gostar da premissa do livro. E eu vou ser sincera, apesar de ter gostado da premissa do livro e de gostar da história de Dom Pedro e de Inês de Castro, acho que o livro chegou a uma parte em que estava a ser extremamente deprimente, porque esta loucura de Pedro e esta paixão e o fazer tudo pela Inês e não conseguir sobreviver a esta morte da Inês, e aquilo começou a desgastar um bocadinho, e psicologicamente o livro é extremamente deprimente, acaba por nos deprimir também esta loucura toda e este relato todo do Dom Pedro e do Pedro aqui, no fundo, porque o livro é relatado na primeira pessoa, e como o Pedro sendo como Pedro sendo a reencarnação da atualidade.
E essa depressão toda acabou por me desgastar também um bocadinho a leitura. O livro lê-se de forma rápida. É um livro pequenino, lê-se de forma rápida, mas é um livro com este sentimentalismo todo negativo associado também à tragédia que é inerente a cada uma das vidas que este casal reencarna e pronto, por aí acaba por também deprimir devido a esses fatores. Foi um livro que, apesar de não me ter conquistado na totalidade, gostei, foi uma leitura agradável, um livro sem grande exigência de leitura, um livro leve, acabei por gostar da premissa do livro e daí também ter dado as 4 estrelas de leitura devido à premissa do livro e não tanto à experiência de leitura, porque pronto, esta questão de me sentir cansada desta leitura acabou por não fazer com que eu gostasse mais do livro do que aquilo que eu gostei. Peço desculpa por aqui o vídeo ficar desenquadrado, mas o Ace decidiu vir aqui ao escritório e virou aqui a câmara e já nem está enquadrado como estava, mas pronto. Como eu estava a dizer, gostei da premissa do livro, a experiência de leitura é que não foi totalmente do meu agrado e daí não ter conseguido dar as 5 estrelas de leitura ao livro, e mesmo as 4 estrelas de leitura que eu dei ao livro não foram umas 4 estrelas muito grandes, porque sinceramente estava à espera de um bocadinho mais em relação àquilo que ia encontrar neste livro. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou se fazem questões de o ler. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo, subscrever o canal e utilizar o link de afiliado. E quanto a nós encontrarmos num próximo vídeo, até lá, tenham boas leituras. Tchau!